Sejam bem-vindos ao mais um ITCOcast, nosso programa, né? Junte-se a nós, a gente vai estar falando aqui sobre planejamento urbano, gestão de cidades, hoje aqui com um assunto muito importante sobre meio ambiente, temos 3 convidados ilustres aqui para falar sobre meio ambiente, né? E a ideia é justamente isso, esclarecer dúvidas sobre esse assunto tão importante, desconstruirmos mitos, né, que a gente acaba criando, comentar histórias e nos comprometemos com boas reflexões sobre o planejamento das cidades. Complexidades é o podcast do ITCO, né? Curte, comente, compartilhe com a gente, deixe seu comentário que, sim que possível, a gente vai estar sempre respondendo. Hoje aqui com 3 ilustres convidados, né? 3 pessoas ligadas ao meio ambiente, né? São referências nacionais e também regionais aqui no estado de Goiás. Hoje comigo aqui do meu lado, né, esse jovem aqui, Thiago Duque. Olha só, é jovem, mas olha, mestre em Ciências Naturais na área de concentração em Geologia Estrutural e Tectônica pela Universidade Federal de Ouro Preto, graduado em Engenharia Geológica pela mesma universidade, foi professor do Instituto Federal de Minas, né, o FMG, e de Goiás, IFG, na área de Geologia e Mineração, pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, atualmente P&D da TD Maps, né, empresa especializada no ensino de geotecnologias para trabalho em campo, e também consultor do ITCO nos planos diretores na parte ambiental. Seja bem-vindo, Thiago. Legal ter você aqui. Eu que agradeço o convite, né? Estar participando do Complexidades, podcast aí. Junto do... Sei que você vai apresentar, eu já estou cantando do Silvio, do Nilson, né? Como você falou aí, pessoas ilustres e referências aí na parte de meio ambiente, principalmente planejamento urbano, né? É um tema que a gente vai estar falando aqui. Um pouco, né? Obrigado. Obrigado, Thiago, por você ter vindo aqui. Começar aqui com o mais novo, né? Professor Nilson, grande parceiro nosso aí, estudioso do meio ambiente, né? Amigo pessoal, já tem há muito tempo aqui, há 20 e poucos anos que eu já estou em Goiânia, um grande amigo, e eu convidei ele a estar participando aqui. É engenheiro cartógrafo, mestre em engenharia pela USP, doutor em ciências ambientais, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, possui experiência em monitoramento ambiental, análises espaciais, zoneamento ambiental, cartografia e geoprocessamento. Gente, o currículo do Nilson é muito maior, eu fiz um resumo bem resumido aqui, né? Seja bem-vindo, Nilson, obrigado por ter aceito o convite aqui para estar falando um pouquinho sobre meio ambiente. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, é sempre um prazer estar na presença de vocês aqui e falando desse assunto, né, das cidades e de meio ambiente, né, que é a nossa cachaça, né, todo dia aí. Obrigado. E o nosso decano em meio ambiente, né, a gente gosta de falar que consultor também do ITCO aqui, o Silvio Costa Matos, junto com o Luiz Fernando Teixeira, né, são as grandes referências que traz, né, aquela grande experiência para o nosso trabalho. Então estamos aqui com o Silvio Costa Matos também, geólogo e engenheiro de segurança no trabalho, né, tem experiência profissional mais de 50 anos na área de prospecção, pesquisa e exploração mineral, em planejamento urbano também, zoneamento físico, territorial e ambiental. Participou da elaboração de mais de uma dezena de planos diretores, inclusive o de Goiânia, né? Já trabalhou 2 vezes com a gente, né? Em planos diretores, na primeira vez trabalhando junto com a equipe técnica da prefeitura, né, Silvio? E agora em 2019 como consultor nosso na área de meio ambiente. Coordenou e participou de mais de 400 projetos e estudos nas áreas de pesquisa mineral e estudos ambientais, incluídos EARIMAS, PGAs, PCAs, né, RCAs, zoneamentos ambientais e ecológico-econômico e similares em Goiás e outras cidades. O Silvio também trabalhou, um trabalho importante aqui dentro do currículo dele, que ajudou a coordenar pela prefeitura lá o primeiro ZE de uma capital, né, o Zoneamento Ecológico-Econômico de Goiânia. Você estava coordenando esse projeto lá, né, junto com a carta de risco na prefeitura de Goiânia. Seja bem-vindo. Bom, eu agradeço muito, Selomar, o convite, né, de estar aqui com você, com o Thiago Duque, com o Nilson, e são colegas aí que a gente tem já uma trajetória bastante longa aí de trabalho conjunto. E, como disse o Nilson, é muito prazeroso a gente estar
conversando sobre cidade, sobre planejamento urbano, né? É a cachaça nossa aí mesmo que a gente gosta de estar fazendo no dia a dia. Então, fico muito gratificado de você ter nos convidado e estamos aí para discutir, debater, né, do que for possível aí dentro do que a gente tem de experiência aí. Obrigado, Silvio. O prazer é ter vocês aqui para estar falando sobre esse assunto importante, né? E acho que o primeiro tema já, falando sobre meio ambiente, né, é a questão das cidades sustentáveis. A gente já falou em outros episódios, né, com o Luiz Fernando, com o Renato Rocha, que é arquiteto urbanista, né, sobre a importância das cidades sustentáveis, né. Claro que a gente tratou sobre alguns aspectos mais ligados ao desenho urbano, ao urbanismo, e a gente poderia descer agora um detalhe maior no ambiental, né? Como é que a gente pode realmente ter cidades sustentáveis, né, do ponto de vista ambiental? Vamos começar aqui pelo Nilson. Qual é que é a sua dica aí como, né, professor da Universidade Federal, como estudioso dessa área? Bom, nessa área de cidades sustentáveis tem muitas referências, né? Uma que eu posso citar é o urbanista, o Carlos Leite. Ele diz o seguinte, que o século XXI é o século das cidades. O século XX foi o século das nações, né? Foi quando as nações se estruturaram e se desenvolveram e criaram todo o desenho geopolítico que tem hoje. E o século XXI agora é o século das cidades, porque em algum momento, em 2007, a população mundial passou a ser maioria nas cidades, né? Mais de 50% da população mundial hoje reside em cidades. E as cidades, é um bom negócio as cidades ser sustentáveis. Por quê? Porque as cidades elas ocupam 4% da superfície terrestre. Ocupam uma área muito pequena. Mas emitem hoje 80% dos gases de efeito estufa, né? E são nas cidades, né, que a gente está vendo agora que vão estar a maioria das vítimas, né, dos eventos extremos, dos eventos climáticos extremos, né? Quando a gente fala das questões que ocorreram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora a gente fala de Porto Alegre, a gente fala de uma cidade, né? Agora na Espanha, uma cidade. Então, sempre as cidades o que são as notícias, né? E é onde primeiro devem ser resolvidos os problemas. Então, investir em sustentabilidade de cidades é um bom negócio, porque você consegue minimizar todos esses efeitos, minimizar as tragédias, minimizar as emissões e melhorar a vida das pessoas, né, que é o que interessa, né? Você tendo cidades sustentáveis, são cidades que atraem investimentos, porque acaba que tem uma paisagem bonita também, é uma cidade mais verde, é uma cidade mais atrativa, mais agradável, tem mais conforto térmico, tem mais segurança. A gente não pode deixar de falar da mobilidade. A mobilidade é um dos elementos da sustentabilidade das cidades. Então, se a gente conseguir, nesse século, resolver esse problema das cidades, a gente vai realmente estar ganhando muito. E você falou um negócio importante aí, Nilson, sobre a questão dos eventos extremos, né? E no episódio passado, a gente teve aqui a arquiteta urbanista Fernanda Mendonça, falando da questão da mobilidade, e de uma coisa até, eu não sabia que estava em lei isso, né? Apesar de a gente trabalhar muito com legislação, com plano diretor, eu não sabia que se acontecer alguma coisa, a pessoa está caminhando na calçada e tropeçar por um buraco ou pisar num buraco, ele pode acionar aquilo como um acidente de trânsito e o município é responsável. Se uma árvore cair em cima de um carro, é responsabilidade do município. Então, quando nós temos esses eventos extremos, né, nós temos um gasto público muito grande para recuperar a cidade, né? Porque imagina quantas ações de indenização de carro, né, de pessoas que tiveram determinados problemas, que é responsabilidade do município. Então, isso é um negócio muito importante que a gente tem que levar, que
você fala muito, né? Não é gastar em planejamento, é investir em planejamento, em projetos que tornem as cidades sustentáveis, né? E já sai o gancho, né, para o nosso amigo Silvio, né? Grande pesquisador dessa área. O que a gente está podendo fazer, assim, Goiânia tem avançado, né, nessas questões? Quais são os maiores problemas que você tem percebido? Você já trabalhou dentro da prefeitura, né? Com essa questão ambiental, principalmente de drenagem. Eu acho assim, né, Goiânia é uma cidade que tem um sítio, né, terrenos, locais que não potencializam muito, digamos, o risco geológico, como outras cidades que têm, digamos, uma declividade mais alta, que têm terrenos mais favoráveis a acidente, tipo Petrópolis, no Rio, São Sebastião, né, em São Paulo, Santos. Mas Goiânia foi uma cidade que cresceu muito rapidamente, né, fez bons planejamentos, mas teve gestão precária, né? A gente discute muito isso, né? Que a gente tem discutido muito essa questão. O pessoal fala, a cidade não tem planejamento. A cidade tem planejamento. Goiânia foi uma cidade pioneira ao fazer a carta de risco. Ela fez uma carta de risco na década de 90, né? A DEC foi a primeira carta de risco que foi feita em Goiânia, inclusive com a parceria com o IPT de São Paulo, com participação da Universidade Federal, na época, de um núcleo técnico que tinha do IBGE e tal. E, posteriormente, essa carta de risco foi revisada e foi feita, inclusive, coordenada pelo ITCO, né, já na primeira metade da década de 2000. Então, nós tivemos, né, assim, tivemos sempre instrumentos de planejamento, né, para ter uma boa gestão da cidade. Acontece que a cidade, para ser sustentável, ela tem que ter não só planejamento, ela tem que ter bom planejamento, mas tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa governança, tem que ter todo um aparato de execução do que está planejado para ser feito, né? Então, Goiânia teve, assim, foi pioneira numa série de questões de planejamento urbano, mas, infelizmente, nós temos alguns problemas acumulados. Nós temos um problema sério de drenagem urbana, né? Hoje, Goiânia ao chover, a gente já tem inúmeras áreas de risco que potencializam o risco. Nós já tivemos casos de córregos desse, de levarem veículos, de ter óbito, né? Então, assim, é um dos grandes problemas. Outra questão também que a gente tem um problema muito sério em Goiânia, né? Que eu acho que o podcast anterior até já deve ter avaliado isso, é a questão da mobilidade, né? E aí, quando você imagina essas mudanças climáticas que estão em curso, né? Que já estão em curso, que estão acontecendo, quando você tem uma precipitação pluviométrica dessa muito forte, nós temos um trânsito em Goiânia que praticamente trava, né? Trava o trânsito, né? E vira uma confusão muito grande. Nós temos alguns equívocos de ocupação, que não foi só em Goiânia, nós tivemos equívocos de ocupação em São Paulo também, que são essas marginais. Por exemplo, a Marginal Botafogo, né, é uma via hoje importante, não deixa de ser importante para a mobilidade da cidade, mas que foi uma forma de ocupar o domínio do rio, ocupar a planície de inundação do Córrego Botafogo, que toda vez que chove, inunda e causa transtorno e potencializa, digamos, o risco de sobremaneira na cidade. Então, nós temos, sim, inúmeros problemas que têm que ser resolvidos. Atualmente, nós estamos enfrentando, por exemplo, problemas na Comurg, né? É um dos problemas que nós temos do ponto de vista dos resíduos. Nós temos um aterro sanitário que não tem nem licença ambiental ainda, né? E por que não tem? Eu acho que isso não é questão de falta de planejamento, é questão de falta de gestão. Então, assim, são uma série de problemas que vêm se acumulando ao longo dos anos. Muito bom, muito legal. Tiago, a gente falou aqui da questão, né, de gestão, né, mas no início da fala do Silvio ele falou que nós não temos, Goiânia, no caso, não tem áreas acidentadas, né, não temos um relevo tão movimentado, mas mesmo assim a gente sofre com drenagem, né?
que você tem a trazer sobre isso? Eu estava escutando a fala do Silvio agora, e aí eu estava vindo na Marginal Botafogo, né? E ele já coloca como um erro essas marginais, dá o exemplo de São Paulo e tudo mais. E aí é engraçado reparar, né, que a gente, das geociências, a gente analisa muito como que a natureza em si, né, principalmente o meio físico, ele vai se comportar, que ele já tem algumas, chamar de leis físicas e químicas, né, que ele já obedece. E aí a gente vê um curso de um rio que ele tem toda a sua complexidade, né, áreas de alagamento natural e tal, e aí vem a gente, faz uma obra, né, de infraestrutura, fala assim, olha, vamos deixar esse canal reto, vamos colocar vias nas laterais e a mobilidade eu vou arrumar. E na hora que enche, né, na hora que tem a época de chuva e cheia, como é que esse rio vai se comportar? Então, eu acho que a gente está com 3 palavras muito boas, assim, que é o sustentabilidade, planejamento e gestão, né? E o sustentabilidade eu tenho uma birra com essa palavra, assim, porque é sustentável de qual parte, né? Ambientalmente, mas de qual parte ambientalmente? É sustentável da mobilidade, da infraestrutura e tudo mais? E aí a gente faz um planejamento, às vezes, para uma cidade, nas cidades, igual o senhor falou, tem muito planejamento, mas e a gestão disso, né? Como é que dá continuidade desse negócio? Então, é muito engraçado a gente ver, por exemplo, Goiânia, que agora a gente tem vários eventos extremos climáticos, e principalmente de chuva, e aí Goiânia é plano, não tem, por exemplo, deslizamento. Mas no entorno a gente já tem alguns lugares aqui, por exemplo, Senador Canedo, né? Tem várias áreas de risco, muros de casa que não são construídos com o devido cuidado, e aí aquilo está rompendo. A gente reconhece isso, faz um planejamento, e aí qual que é a atitude que se toma disso, sabe? Então é muito complexo realmente assim você pensar no funcionamento de uma cidade, casar ela com o ambiental, e às vezes, e você abriu com uma fala que eu achei muito interessante, e que foi do podcast até anterior, que é lei, né? A gente, sei lá, se machuca ou alguma coisa devido a uma árvore, cai no carro e tal. E aí eu vejo como que o meio ambiente realmente ele tem que ser pensado talvez na primeira coisa. Então, sim, quais são os potenciais de problemas que o meio ambiente pode trazer para isso daqui? E aí começa toda a infraestrutura já pensando nisso. Eu acho que às vezes a gente como técnicos e tal, faz de uma maneira errada. Já pensa na resolução daquilo e aí depois fala assim, era um evento extremo, climático, só quando chover que vai acontecer isso, só que agora não está mais assim, né? E aí eu acho que isso é um grande problema. A regularidade dos eventos estão sendo mais constante, né? A gente tem conversado, né, coisas que a gente não via há tanto tempo, agora está acontecendo mais seguido. Apesar que Goiânia, né, por ser até em função do efeito climático que nós temos aqui, da seca e da chuva, né, sempre início da chuva e no período de chuva e do final do período da chuva, nós temos sempre os eventos mais fortes. Apesar que ultimamente a gente tem visto que está meio que constante, não tem mais aquele início e fim, né, tem acontecido também no meio. E o que você falou uma coisa muito importante, né, que a gente vem justamente batendo, né, que é para a gente trabalhar essa questão do planejamento nas cidades, né? E começando contigo a rodada aqui de pergunta de novo, né? A gente tem feito muito plano diretor em outras cidades também menores, 40, 50 mil habitantes. E o que você tem visto assim, né? Porque se fala tanto na questão ambiental, da importância do planejamento, mas a gente já discutiu isso em outros episódios, tá? É difícil das pessoas entenderem que primeiro vem o planejamento, né? E no planejamento, o primeiro diagnóstico, até que é um dos primeiros que a gente faz quando faz plano diretor, é o meio ambiente. Como é que você tem encontrado? E tem alguma cidade que se destacou dessas? A gente já fez aí mais de 20 planos diretores, né? Tem alguma cidade que você diz, olha, poxa, gostei da cidade aqui, estão cuidando bem, quais são os potenciais? Como é que está isso? Eu acho que toda cidade tem seu potencial, né? E é engraçado quando você tem uma cidade que ela é planejada e as cidades que são, sei lá, espontâneas, assim, né? Pela minha formação, eu vejo muitas cidades, né, que é de geologia e principalmente da parte de mineração, eu vejo que muitas cidades surgiram através da mineração. E são cidades espontâneas. Então, sei lá, tinha um garimpo, monta uma igreja, monta um comércio e tal, e aquilo acaba se tornando uma cidade, né? E aí, ok, é um tipo de cidade em que a gente vai ter mais problemas, né? Talvez seja até um pouco mais complexo do que cidades
que tenham planejamento e tudo mais. E aí, eu lembro de uma cidade que a gente foi até, já tem um tempo, né, que foi no sertão pernambucano. E é muito engraçado como a gente pega, assim, a gente tem nossa parte seca aqui, mas como eles têm muito mais parte da seca, né? E que problemas que talvez sejam muito complexos, principalmente da seca, eu lembro direitinho que tinha um projeto lá que chamava Base Zero, não sei se você E a se Afogados lembra da desse, Engazeira. Afogados da Engazeira, lembra desse projeto Base Zero, em que eles pegavam as próprias pedras da região, né? Qual que é o problema maior? Na Caatinga, quando a chuva vem, ela vem muito forte, então causa muita enxurrada. E aí você vai criando valetões, você vai criando uma erosão, né? E aí, consequentemente, vai ter um assoreamento e tal. E os rios lá, eles não são perenes, né? Ou seja, não tem água o tempo todo, eles são intermitentes. E aí tinha esse projeto Base Zero que eu achei muito interessante, que eles começaram a fazer pequenas barragens, mini barragens mesmo, com o próprio material, não usa argamassa, nada, só blocos de pedras da região, e aquilo ia conservando a água no subsolo. Então, na época mais seca, a vegetação ainda em torno ficava verdinha e tal. Então, ou seja, um pequeno projeto desse, uma cidade que tem, né, diversos potenciais, né, e justamente nessa região, que era a região da Carapuça, eles tinham um tanto de pé de jabuticaba que eu acho que eu nunca vi na vida, plantado assim numa região grande, né, tirando a gente tem aqui em Hidrolândia um exemplo disso, que é cultivado, que é um gotejamento e tudo mais. Lá não, era meio que de uma forma natural e era um grande potencial para a cidade, né, que estava lá no alto de uma serra, perdido, e que aquilo poderia se tornar uma região turística, ainda tinha vários pinturas rupestres e tudo mais. Pirenópolis mesmo, a gente tem, já é com um potencial turístico cabuloso e tudo mais que tem aqui, só que tem um grande problema de água lá, né? Então a gente, apesar de ter diversas cachoeiras, ser uma cidade que a gente tem aí um potencial turístico, pode ser não, já executa esse, já é uma realidade, né? O turismo lá, só que a gente ao mesmo tempo tem um problema de abastecimento de água. Então como é que eu vou atrair pessoas se eu tenho esse problema de água? E isso acontece em diversos municípios, assim, né? Acho que Silvio e o Nilson, eles têm também vários outros exemplos, né? Eu gosto muito de trabalhar nos mapas que o Nilson faz, principalmente o de fragilidade ambiental. Então, sempre quando ele monta esses mapas, é a minha base para eu poder ir para campo e olhar justamente isso, onde que tem um potencial ali de que o município pode se desenvolver ou tal, né? E onde tem a maior fragilidade. E esse mapa é muito legal, porque é um mapa de fragilidade ambiental. Então, ele já mostra onde que o município tem que ter um olhar, um cuidado maior e tal. E aí, quando eu vou a campo, visito isso e vejo realmente como que acontece aquilo ali, já é um diagnóstico, é a principal ferramenta para a gente começar o planejamento. Então, você tá, na sua fala aí dá para entender que nós temos hoje tecnologia, nós temos tudo para fazer um bom planejamento. A gente tem que ter um olhar mais forte, né? Em outros podcasts, Nilson, a gente estava falando que, principalmente, nós estamos aqui gravando em novembro, né? Já passou a eleição, o prefeito de Goiânia já foi eleito, outros prefeitos já foram eleitos, né? Mas durante a campanha eu percebi assim um direcionamento muito grande para assuntos que são importantes também, como saúde, educação, emprego e renda, né? Mas muito pouco para a gestão das cidades e principalmente para o meio ambiente. A gente acha que, não sei se vocês ouviram alguém que teve alguma coisa falando sobre meio ambiente, né? A gente fala pouco sobre isso, né? Então, como é que você vê como professor, né, o meio ambiente ainda numa campanha para prefeito não teve um destaque tão grande, mesmo acontecendo todos esses eventos climáticos aí no mundo? A questão, Selomar, se fala muito de meio ambiente, mas meio ambiente, né, essa temática é muito recente, tá? Da cultura, não só do Brasil, mas do mundo todo. Há 20 e poucos anos atrás não existia, por exemplo, cursos como engenharia ambiental, por exemplo, né? Ciências ambientais que hoje tem, né? Enfim, não se falava muito disso, não existia isso. Então é uma temática que muita gente acha que conhece, mas não conhece a fundo, né?
Então, numa campanha também, muita gente não se habilita a falar muito disso, né? Agora, a parte positiva disso tudo, né, é que hoje o desenvolvimento da tecnologia que tem para mapeamento torna as coisas muito mais fáceis, né? Antigamente, se eu sou engenheiro cartógrafo, né, há 20 anos atrás, mapear uma cidade era um negócio difícil, era caríssimo, né? Ainda é caro, mas é mais barato que um monte de coisa e muito mais barato do que um resultado de um evento extremo, de um acidente natural, né? Então, ficou muito fácil. Hoje nós temos imagem de satélite com resolução de 3 metros diariamente. Dá para você ver Goiânia todo dia com essas imagens. O Brasil mesmo tem satélites que de mês em mês dá para você monitorar a Goiânia, né? Então, assim, além do planejamento ser mais fácil, tem drone para fazer mapeamento de pequenas áreas com um detalhamento incrível, GPS para posicionar, para mapear, né, posições. Então, isso tornou bastante fácil. Então, a gente consegue ver a cidade crescer, a cidade se desenvolver com esses mapas, com essas imagens, coisa que há 20 anos atrás a gente não via, né? Inclusive, isso é tema, por exemplo, quando a gente fala de meio ambiente de escalas continentais, regionais, né? Vários países perderam suas florestas, os países europeus perderam suas florestas e não viram. A gente vê agora perdendo as florestas sul-americanas, né, com imagem de satélite. Então a gente vê os biomas sendo desmatados e tudo mais, e consegue monitorar, consegue acompanhar, às vezes fiscalizar, né? Então, assim, é fácil mapear, é fácil fazer um diagnóstico, é fácil fazer planejamentos, né? E o que fica é a gestão. Mas a gestão, né? Você tem o gestor público, né? O prefeito e todas as secretarias enfim, todo mundo, todos os 3 poderes que estão agindo na cidade. Mas o que eu sinto falta, né? É que precisa ter alguém, né, ou algumas instituições cobrando isso também, né? Então, quando uma cidade faz um plano diretor e aí tem tem um debate político, tinha que ter alguém perguntando lá para quem é candidato o que ele ia executar do plano diretor, como é que ele ia fazer, de onde que ele ia tirar o orçamento. Mas o problema é que a mídia não conhece isso também, né? Instituições, nós temos instituições aí de classes, né, de engenharia, de pessoal do direito, poderia estar lá perguntando, mas também não participa, né? A própria universidade também fica de fora disso, né? Então, o gestor ele precisa ter também alguém estimulando, alguém cobrando para que a coisa seja feita. E isso aí é o exercício da cidadania. Por quê? Porque o gestor ele tem se você não dá o direcionamento para ele, se você não faz a cobrança, ele tem uma agenda política que ele vai executar ali. E se não tem ninguém cobrando que se faça coisas que devem ser feitas, ele vai fazer a agenda política dele. E mas aí a coisa fica. Mas tendo o plano diretor, né, Nilson? Os vereadores têm que cobrar o cumprimento do plano diretor. É uma lei, né? São os fiscais disso. Eu já passo a pergunta, que você falou uma coisa muito importante aí sobre o geoprocessamento, né? No episódio número 4, nós estamos ficando importante, até né? Vários episódios aqui, né? Então, no episódio 4, a gente entrevistou aqui o vereador Anselmo Pereira, o Silvio, e também o Dr. Sebastião Ferreira Leite, né, o Juruna. E o Juruna colocou que o geoprocessamento hoje, por exemplo, de Goiânia, ele está lá na finanças. É meio que a finança que cuida. É muito mais tributário do que técnico, né?
E a CEPLAN acaba ficando sem esse recurso, né? Que a gente sempre falou lá desde o plano de 2007, depois após o plano diretor de 2007, que era importante a CEPLAN ter um departamento de geoprocessamento, pegar aqueles dados que foram produzidos, né, da carta de risco, poder analisar melhor o território. E também o vereador Anselmo Pereira falou que vai trabalhar junto com o novo prefeito aí, o Sandro Mabel, para instituir o IPLAN, né, Instituto de Planejamento, que vai trazer esses dados, né, que vai poder monitorar esses dados, né, que vai ter dados, informações para poder monitorar. Então, eu queria você, com a tua experiência que já trabalhou dentro do Executivo Municipal, né, dessa importância que a gente cobra também muito da CEPLAN, que não tem planejamento, mas também falta recursos, quer dizer, o geoprocessamento não está lá dentro, né, a equipe está cuidando, às vezes, muito mais de fiscalização e de licenciamento, e não consegue, às vezes, ter tempo para ainda cuidar desse planejamento. Então, se investe pouco na secretaria, né? Planejamento. Isso aí me remete a uma coisa que constantemente eu vejo, Selomar, falar o seguinte: nós precisamos transformar Goiânia numa cidade inteligente, né? A questão da Smart City e tal. Mas a gente sabe assim, que uma das primeiras premissas para você ter uma cidade inteligente e que o reflexo disso vai ser uma cidade sustentável, né? A literatura hoje coloca algumas diferenças de cidade sustentável para cidade inteligente, mas, no fundo, se você tiver uma cidade inteligente, você tem uma cidade, obviamente, você vai ter uma cidade sustentável. Eu estou colocando isso porque uma das premissas básicas de você ter uma cidade inteligente, para Goiânia ser uma cidade inteligente, você tem que ter uma permeabilidade de comunicação. As secretarias têm que se falar, as secretarias têm que fluir a informação, de uma secretaria, de um órgão para o outro, para as coisas acontecerem, né? E é assim, ao mesmo tempo que tem que fluir essa informação, você tem que ter também uma centralização de informação com técnicos, com competência, com um aparato de tecnologia. Eu vi o Nilson há pouco falando de 20 anos atrás, né? Você não tinha esse ferramental. Eu estava lembrando do início de como eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar 50 anos atrás, em que o meu instrumental de campo era o seguinte: eu tinha uma bússola, nem se falava em geoprocessamento na época, né? Eu tinha imagens antigas, que eram de 10, 15 anos atrás, né? Que eram imagens feitas... Eu comecei a trabalhar em 74, e em 64, a USAF, a Força Aérea Americana, tinha feito um levantamento aerofotogramétrico do território brasileiro. Então, eu tinha uma imagem defasada de 10 anos, né? Então, assim, a dificuldade que era para você mapear. Quer dizer, de 64 para 74, houve mudanças assim, substanciais no território brasileiro, né? Tanto na questão da cidade, como na zona rural e tal. Então, se levava dias para você tentar encaixar uma imagem daquela, uma fotografia daquela, né? Uma fotografia daquela no terreno, porque já tinha mudado tudo. Então, hoje, o Nilson colocou muito bem, você tem uma facilidade muito grande, de um ferramental, de tecnologia, de ferramenta para isso. Agora, esse ferramental precisa ser bem utilizado, precisa utilizar. Eu me lembro assim, de ter feito coisas para determinadas prefeituras, da gente às vezes fazer um plano diretor muito bem feito, e estar entregando um produto muito bom, mas se você olhava do outro lado, você ficava assim até um pouco desesperançoso, porque você via que quem estava do lado de lá, né, não tinha condições de analisar aquele produto que você estava integrando. E não tinha condições, por exemplo, de utilizar essas ferramentas. Então, assim, você tem que aparelhar as administrações públicas. É o seguinte: você tem que ter o planejamento, você tem que ter a lei, você tem que ter o plano diretor, você tem que ter um zoneamento bem feito, você tem que ter carta de risco, mas você tem que ter, sobretudo, gente, né, técnicos lá com competência para poder utilizar isso. Você entrega uma carta de risco na mão de uma pessoa lá que não tem as mínimas condições de utilizar isso, qual vai ser o saldo disso? E nós que trabalhamos já em diversas prefeituras, nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso. E você está assim, falou, eu fiz um produto muito bom, de qualidade, bem feito e tal, estou entregando,
mas aquela pessoa, você vê que não, aqueles técnicos que estão ali, né, ou não tem técnico, às vezes você vai ver a formação do pessoal, então tem que investir em recursos humanos também, né? Agora, essa ideia do planejamento, de você ter, por exemplo, eu fui do IPLAN. Quando eu entrei na prefeitura, eu tive no Instituto de Planejamento, né? Então, o Instituto de Planejamento de Goiânia foi um órgão assim, fundamental. E se quiser que tenha assim, uma coisa efetiva, que possa acontecer determinadas coisas, tem que reeditar um Instituto de Planejamento para Goiânia. Carece disso, ficou uma lacuna, né? Não dá para você achar que a Secretaria de Planejamento vai ter esse papel, né? O papel de planejar, de executar, então direcionar, né? Direcionar a coisa, pensar futuro, né? Eu acho que a cidade, você tem que começar, tá antecipando coisas, você tem que estar olhando para trás para não cometer os erros que foram feitos para trás, tem que estar monitorando o presente, mas tem que ter um olhar de futuro. Sim. Se você não tiver um olhar de futuro de como as coisas vão acontecer, quer dizer, você vai constantemente de calça curta, porque as coisas acontecem e você não vislumbrou aquilo que pode ter acontecido. E muitas dessas questões que acontecem nas cidades brasileiras, né, são previsíveis, são coisas que você pode prever, e você tem instrumentos de previsão hoje, né? O Nilson colocar, por exemplo, essa questão do monitoramento. É coisa hoje, você monitora com satélite diariamente, né? Diariamente. Então, eu acho que assim, você tem um órgão que centraliza. Agora, não pode ser aquela centralização que não passa informação. Porque se quiser ter uma cidade, né, a tal cidade inteligente, sobretudo passa está permeando todas as informações, uma transparência de informação. E eu queria levantar uma questão muito importante também que eu vejo, que o Nilson começou a passar nisso aí, é a questão da governança. A governança passa também pelo cidadão, pelo conceito de cidadania. Quer dizer, essa é uma questão, uma lacuna que nós temos. Quer dizer, nós não temos, digamos, nós podemos ter bons instrumentos, um bom plano diretor, mas se o cidadão não cobra a execução disso, o cidadão não reclama, não cobra, não fiscaliza, a coisa não acontece, né? Não acontece. Tanto que tem aquela figura do plano diretor de gaveta. Você faz um bom plano diretor, o cara coloca na gaveta. Agora, se você não tem a sociedade civil organizada, isso é de uma importância fundamental. Você não tem cidade inteligente, você não tem cidade sustentável se você não tiver uma cidadania, se você não tiver, digamos, uma sociedade civil organizada, com consciência ecológica, com consciência ambiental, com a consciência do seu direito e, sobretudo, com capacidade de cobrar efetivamente que as coisas sejam feitas. Eu acho que é muito por aí. Você queria falar? Eu queria dar um exemplo que a gente estava trabalhando numa dessas cidades, eu não vou nem citar o nome da cidade, não. Mas que a gente fez um trabalho que foi muito bom de carta de risco, e aí a gente usou drone, a gente mapeou, eram as vossorocas todas lá e tal. O professor Nilson até queria colocar esse trabalho para a gente apresentar em congresso e tal, que foi um trabalho muito bem feito, né? E eu lembro que eu passei muita raiva nesse trabalho, que a gente estava apresentando aquilo tudo e tal, e aí num dos questionamentos que teve lá, era uma área de risco, tinha várias casas que estavam na iminência de já desmoronar. E aí eles queriam que a gente determinasse uma metragem específica de o que era seguro para aquelas casas estarem na beira do barranco. E a gente falou, isso não existe e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu passei raiva nessa reunião, que o prefeito de lá da época virou e falou assim, pô, justamente na minha época isso vai cair? Putz, eu fiquei muito com raiva daqui, porque era um trabalho muito bom, a gente orientava tudo o que estava acontecendo e tal, e aí o prefeito me mandou dessa, eu falei, em vez de ele pensar, não, senhora, que bom que aconteceu, que eu vou solucionar isso aqui. É uma oportunidade. E a gente tinha feito levantamento com drone e tudo, foi muito bem feito aquele trabalho e tal. Mas aí, eu queria comentar uma questão aí que o Silvio falou, né, da população, né? Por isso que a gente até criou complexidades, até para levar esse assunto para conhecimento. As pessoas, a não ser no meio técnico, se fala muito sobre plano diretor, né? De forma geral, as pessoas não lembram mais do plano diretor. E eu me lembro assim que eu tinha 7, 8 anos, era pequeno, e já contei esse episódio num outro podcast aí.
Meu pai era caminhoneiro, né? Tinha caminhão, fazia entregas e tal. E ele me falava lá, né, dentro da simplicidade dele, da importância do plano diretor e tal, né? Então, já lá nos idos 70, não vou contar muito, né? Então, quer dizer, parece que ao longo do tempo, em vez de a gente falar mais sobre plano diretor, sobre planejamento, a gente tem falado menos. A gente está cobrando ações pontuais e não, né, ações. Eu acho que por isso que a gente criou o podcast. Mas uma pergunta para o Tiago aqui, que essa questão da tecnologia, né, que o Nilson colocou, o Silvio ressaltou, muito importante, ter um banco de dados. É importante a prefeitura cuidar disso, né? A gente vê hoje muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço, mas, por exemplo, vamos dizer que venha a acontecer um IPLAN, onde tem um centro de referenciamento, a própria prefeitura depois vai poder oferecer vários serviços. Você que é dessa área também, né, Tiago? São vários serviços que um mapeamento que a cidade pode oferecer para as cidades, né? Você poderia elencar alguns, assim, que você está na crista da onda aí? Antes disso, eu vou até voltar aqui, o Silvio falou assim, que eu ia com a bússola, uma carta que era de 10 anos atrás e tal. Hoje a gente anda com um mapeamento, principalmente a gente faz isso pelo TCO, um mapeamento de drone de toda a área urbana, né? Então, ou seja, eu vou com uma imagem de resoluções de poucos centímetros, se eu colocar assim, sei lá, 60 centímetros ali, 70 centímetros, são a média, da semana passada. Então eu já sei o que está acontecendo na cidade ali da semana passada. Aí eu vou com drone, tablet, com bússola, com todas essas tecnologias, e que isso já é uma base de dados gigantesca. Então você imagina a prefeitura já ter isso, né? E dali para frente ela já ter todo o planejamento digital ali, toda essa base de dados, principalmente digital. O que ela pode fazer? Ela pode arrecadar, ela pode... aí eu vou colocar uma experiência minha aqui. Eu fui dar um curso uma vez para a Prefeitura de São Paulo. E eles têm um levantamento lá que é de LiDAR, que é um sistema que mapeia milimetricamente com raio laser. E aí eles usaram esse mapeamento para poder fazer a principal função era para fazer uma contagem de árvores de São Paulo. Então eles contrataram, que é muito caro, fizeram de helicóptero e tal, beleza. E aí, feito isso, contaram, né, as árvores que tinham em São Paulo, né, para fazer toda a gestão disso. E aí esse dado ficou lá parado. E aí uma secretaria de planejamento pegou esses dados, e aí eu fui dar o curso justamente disso, que era para eles saberem o quanto tinha realmente de construção de edificação, porque isso impacta no IPTU, né? E aí eles queriam saber como que aquele dado poderia ser usado para isso. Então, olha só, eles já tinham dado, gastaram milhões com aquilo, e aí surgiu um jeito de recuperar isso, né, lá. E aí foi feito. Só que aí o produto principal que saiu disso foi a geomorfologia da cidade de São Paulo, porque também esse dado trazia isso. Então, isso já trouxe um outro produto para poder fazer um planejamento melhor e tal. E um fato que a gente trabalhou também num desses municípios era que a gente foi pegar todos os dados que tinham de rua, de bairro e tudo, né? Toda a cartografia da cidade, e só tinha um cara que era responsável por isso. Imagina se acontecesse alguma coisa com esse cara lá. A prefeitura perdeu toda a base de dados dela. Então, isso é uma ferramenta hoje fundamental para ter um planejamento, para ter uma gestão de recursos, né, de toda a prefeitura. Hoje, eu, sei lá, não consigo nem imaginar uma cidade que não consiga ter um banco de dados desse, assim. Pois é. E a gente encontra muitos municípios ainda que estão na tabela Excel lá. Nossa, nem fala. Né? Então a gente precisamos investir mais nessa parte. Eu sei que todas as cidades têm problemas, principalmente de saúde, de educação, né? Mas nós temos que buscar parcerias, recursos federais, estaduais, né? Para essa área aí, porque é a base de tudo para a gente desenvolver uma cidade, né? A gente chega numa cidade, o prefeito, para onde é que a cidade tem que crescer? Eu disse, não sei, a gente não fez o diagnóstico ainda, porque né, acho que é assim, não, o pessoal sabe fazer plano diretor, eles vão chegar lá, já vão dizer que é para lá, é para cá. Não, a gente precisa fazer um diagnóstico técnico dessas questões. Gente, estamos chegando aí já pro fim aí da nossa entrevista, e a gente vai fazer mais entrevistas sobre meio ambiente, né?
eu quero trazer assuntos mais específicos para a gente trabalhar, principalmente a parte de drenagem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente estar tratando aqui. E aí eu queria fazer mais uma rodada, assim, Nilson, sobre Goiânia, né? Como é que nós estamos, Goiânia, né? A gente sempre falou que Goiânia já ganhou vários prêmios, né, de cidade mais arborizada, então parece que o meio ambiente aqui está legal, né? Mas a gente sabe que nós moramos no Centro-Oeste, nós temos épocas muito quentes, né? Mesmo na época de chuva que o clima fica um pouquinho mais ameno, ainda a gente tem dias quentes, a gente precisa de mais arborização, né? Será que essa questão de a gente ser uma referência aí, ter ganho prêmio, né, em função até muito que a gente tem muitos parques, né? Então temos boas áreas verdes e tal, mas as ruas, né, tem muito pouco. Isso, e a gente não pensa, a gente quando pensa na área só pensa na questão do sombreamento, mas tem outras soluções que a árvore traz para nós, né, na microdrenagem, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Será que isso não, esse meio ambiente que a gente tem de tão bom, né, não deixou a gente de lado um pouquinho, a gente cuidar um pouquinho mais do meio ambiente em Goiânia? Essa questão da arborização de áreas verdes de Goiânia, Goiânia sempre foi muito famosa por isso, né? Os parques de Goiânia são referência no Brasil inteiro. Boa parte dos parques realmente são muito bonitos, estão em boas condições, mas a arborização de Goiânia ela precisa melhorar, né? Eu não diria assim que ela, apesar de estar ganhando prêmio, é porque as outras estão muito ruins. Né? Não é que aqui está muito. Exatamente. Aqui está um pouquinho melhor do que os outros que estão. A gente vai em cidade aqui no interior de Goiás que não tem árvore nenhuma. O entorno, né, às vezes, da cidade. Né? Então, a Goiânia tem um pouquinho mais, né? E Goiânia tem problema de arborização, né? Nós teve equívocos, né, na arborização de Goiânia, porque tem aquela árvore, o mandiocão, né, que ela cai, ela apodrece e cai, causa problemas de acidente. Tem aqueles da frutinha também? Tem o jamelão que solta. Então foram equívocos, né? E você precisa, na verdade, fazer gestão disso aí também. Algumas cidades aí, mundo afora, eles têm um sistema de informação geográfica só para árvore. Então tem lá a espécie lá mapeado com a coordenada da espécie que está ali, quando que ela foi plantada, se ela já ficou doente. Tem alguns trabalhos que o pessoal tira, às vezes a árvore está doente, você olha para ela e você não vê que ela está doente, então tem trabalhos do pessoal usando infravermelho, que consegue ver a árvore com problema e já intervir, né, fazer alguma coisa para melhorar a saúde dela, ou então substituir rapidamente. E você pode ter a participação, inclusive, da população nisso, né? Então, é preciso que Goiânia tenha um sistema desse para ter todas as árvores já referenciadas com data de poda. Isso é muito importante para ter uma gestão de poda e mapear isso sempre, né? E em relação aos parques também, né? Nós temos bons parques, mas alguns parques de Goiânia, que são bairros assim mais tem uma população assim um pouco mais esclarecida, acaba que eles formam tipo uma associação que acaba cuidando do parque. Tem alguns parques aqui em Goiânia que tem isso, né? Tem outros não, né? Tem alguns parques mais periféricos que acaba sendo abandonado, né? E o parque ele é muito importante hoje, principalmente para as crianças, né? Para ter algum local de lazer, né? A outra questão da arborização é que ela ajuda na hidrologia, né? Ela intercepta bastante a chuva. Uma cidade bem arborizada,
ela vai demorar também para ter problemas de alagamento, de inundação, porque a própria copa da árvore segura bastante, né? Segura um volume gigante de água. Até aquela água descer tem que chover bastante mesmo, né? A outra questão é o conforto ambiental, né? Quando a gente fala assim, o pessoal tem uma atenção, uma preocupação com saúde, com educação grande, deixa o meio ambiente para lá, mas meio ambiente é saúde. É saúde, né? Então, assim, quando você tem uma cidade arborizada, com uma temperatura mais amena, né, principalmente agora e na época do clima seco, né? Do clima seco, que a gente passou esse ano aí, ó, aquelas 3 semanas aí foram muito quentes. As 3 semanas aí que chegou aquelas frentes de calor, né? Parecia que você estava num forno, né? Falava assim, se ventar, vira aquelas fritadeiras. Air fryer. Air fryer, Olha né? o merchandising. Então, isso dá problema de saúde nas pessoas, né? Gente com comorbidade, idosos, crianças, tem problema respiratório, pessoas com problema cardíaco, infarta nessa época. Então, precisa. E isso aí, o cara infarta, ele cai lá no sistema de saúde. Sim. Vai gastar para tentar salvar a vida do cara. Se ele morrer, aí é previdência. Exato. Né, que é impactado. Então, planejamento vem antes de tudo, né? Cuidando disso aí, né, você melhora, né? E até educação mesmo. O menino vai estudar num clima seco desse, não tem rendimento num calor desse, né? Não tem rendimento. Mas a escola tem ar-condicionado. Aí botar ar-condicionado. Mas o ar-condicionado deixa mais seco ainda. Né, o ambiente ali. Mais alergia, né? Mais alergia, mais problemas de saúde. Bem então, lembrado nisso. Tudo isso aí é uma questão muito importante. Obrigado. Silvio, o Nilson falou aqui de parque, nós estamos chegando já no nosso finalzinho aqui do nosso programa. Rapidamente, ele falou de parques, né? Nós temos aí um projeto, né? Um plano, né? Por enquanto ainda, né? Do Parque Metropolitano Meia Ponte, né? Você participou de algumas reuniões e tal. Se pudesse dar um resumo, assim, da importância desse parque, se nós temos possibilidade de ter outros parques lineares aqui para Goiânia, com parceria com outras cidades aí. Eu acho que, assim, o Parque Metropolitano de Goiânia é um grande desafio, né? Quer dizer, é um parque de uma dimensão muito grande, né? Hoje nós temos um parque que é reconhecido assim, nacionalmente, que virou modelo, inclusive, de Pops Estudo do Banco Mundial e tal, que é o Parque Macambira-Nicuns, né? É o Parque Macambira-Nicuns. E, assim, não vou fugir do tema, não, mas vou só falar a história do Parque Macambira-Nicuns. Você vê como é que as coisas mudam e os conceitos mudam. Eu estava na prefeitura na época que foi aí mais ou menos no final da década de 90, início dos anos 2000, que foi apresentado uma ideia de criar mais uma marginal em Goiânia, que era a Marginal Anicuns. A ideia era criar uma marginal no exemplo, ao exemplo da Marginal Botafogo, era para criar a Marginal Anicuns. E as pessoas que venderam essa ideia convenceram o prefeito da época e tal que tinha que ser feito essa marginal. Aí mudou a prefeitura, entrou outro prefeito, mas esse projeto ficou. E eu me lembro, eu participei de uma dessas reuniões no início, que era para tentar pegar financiamento do Banco Mundial para implantar a Marginal Anicuns. E quando os técnicos do banco chegaram aqui, que olharam, falaram, olha, negativo, o banco não financia mais esse tipo de coisa. Isso aí é uma visão ultrapassada do ponto de vista ambiental. Se vocês quiserem fazer alguma coisa com esse corpo d'água e pegar financiamento do Banco Mundial, vocês pensam num parque. Aí daí surgiu o Parque Macambira-Nicuns, para você ver como é que as coisas terminam mudando um pouco e tal, né? E no caso desse, mudou para melhor. Agora, eu acho que o
a execução, digamos, a possibilidade de implantação do Parque Metropolitano do Rio Meia Ponte vai depender de uma série de fatores, vai depender de uma série vai depender de ter bons projetos, vai depender de financiamento de entidades multilaterais e tal, vai depender de uma grande articulação política, né? Agora, já tem bases, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do próprio trabalho do ITCO, do Plano Diretor de Senador Canedo, que já ficou uma proposta de um parque linear no Rio Meia Ponte, dentro dos limites do território de Senador Canedo. Então, isso já ficou. O grande parque metropolitano vai abarcar esse parque do Meia Ponte lá, que é um parque do município de Senador Canedo, seria abarcado por ele. Eu acho que, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista... uma implantação de um parque desse seria uma maravilha. Mas, né? Silvio, Porque implica em você, digamos, sanear o Meia Ponte, despoluir o Meia Ponte, criar oportunidades turísticas, criar uma série de coisas paralelas à implantação de um parque desse. hein, Silvio? Mas agora o prefeito Mabel, junto com o governador, há quase 40 anos que não tem um governador, Isso. né, apoiando um prefeito. Esse projeto tem que sair do meio. Não, eu acho que vamos uma trabalhar nesse oportunidade. sentido. Eu acho que um prefeito como o prefeito Mabel quiser deixar seu nome na história, quiser deixar, abarque um projeto como esse. Junto com o governador. Ao abarcar um projeto como esse, e não digo, porque também esse é um projeto de implantação de décadas. Eu, pelo menos, com meus 75 anos, eu tenho certeza que eu não vou ver o final desse parque. Não, vai ver. Não vou ver esse parque implantado e tal. É projeto para décadas. Mas se o prefeito quiser ficar na história de Goiânia, marcar a presença na história, dê um pontapé inicial e tente deslanchar um parque como esse. Um dos grandes obras, seria uma obra ícone para o município de Goiânia. Seria o maior parque linear do mundo. Um dos maiores parques lineares e tal. E eu acho que até além disso, uma mudança total de visão ambiental. Porque o professor Nilson sempre fala assim, que a gente virou as costas para o Rio, Isso. né? Com esse parque, a gente começa a ver o ambiental cuidar do Rio, né? Isso aí eu gostaria até de levantar uma questão que, assim, já que nós estamos fazendo complexidade e são podcast do ITCO, dizer que, assim, o ITCO tem tido uma visão bem, assim, nova em relação aos corpos d'água dos municípios, porque em todos os parques lineares, todos os planos diretores que a gente tem passado, né, e feito na última década aí, tem feito dentro do plano diretor uma proposta de um parque linear. Nós fizemos a proposta do parque linear do Córrego do Grimpas, em Hidrolândia, fizemos proposta de um parque linear no Rio Claro, em Jataí, fizemos proposta de outros parques em Goiatuba, em Itaberaí, Goiatuba, em Quirinópolis, em Poços. Em Senador Canedo fizemos a proposta do parque linear do Meia Ponte. Então, a gente tem tido uma visão. E aqui para nós, nenhum plano diretor do ITCO propôs marginal em fundo de vale. Quer dizer, essa visão nós não temos tido. Nós temos tido uma visão sintonizada com os novos tempos e com a realidade. Em vez de estar propondo marginal em fundo de vale, nós estamos propondo um parque linear. Começamos com o Thiago, vamos encerrar com o Thiago. Um minutinho. Eu acho que tem um tema bem interessante para a gente fechar. Falta aqui que a gente poderia ter um circuito dos parques de Goiânia, incentivando, né, vários eventos, né, um ônibus que pudesse fazer esse circuito para as crianças se divertir. Dá para fazer, né? Você que mexe com geoprocessamento, isso aí é um projeto que entra cultura, meio ambiente, né? Eu acho que eu não vou nem responder sozinho essa, não, porque... Nós temos que encerrar, nós temos mais um minutinho aí. A gente tem trabalhado em vários lugares juntos, assim, né? E várias propostas surgem nesse sentido, né? E sempre nas nossas discussões, assim, eu gosto muito, porque a gente tem sempre ideias, e que elas são ideias práticas, assim, não são nada utópicos e tal, né? E você pensa, você tem toda já uma malha urbana já consolidada, tudo, e com ruas, e com parques, e com tudo isso. Simplesmente se você conseguir, né, colocar esses, sei lá, pontos atrativos,
dentro dos parques, com esse trenzinho, ou até mesmo em alguns desses planos diretores que a gente trabalhou, tinha até um circuito de um trem que a gente propôs, né, turístico, que ia ser muito legal nisso. Eu acho que de uma dessas cidades, assim, que ela é até referência para isso, é Curitiba, né? Curitiba você consegue pegar um ônibus, que é um city tour, e aí você vai parando em vários lugares desses. Em várias cidades dessas tem muito potencial para isso, né? Eu sou mineiro, então de cidades de Minas, algumas delas, elas são menores. Em Minas tem município para dar um pau para tu, quando é lá tem município, né? E cada um deles ali certamente tem potenciais para fazer um programa turístico desse sentido, né? Cidades históricas que dá para fazer. E muitas vezes isso é deixado de lado, né? E eu acho que isso é um atrativo excelente até para conhecer a cidade, né? Sim. Você conhece os parques, e aí a pessoa, quando conhece aquilo, ela começa a gostar daquilo e proteger aquilo, né? Então essas ideias que a gente colocou aqui, principalmente dos parques lineares, é muito legal. Para quem já foi na Cambiras, Anicuns, e principalmente para quem pratica exercício, é um circuito enorme ali para você fazer, que é muito legal, sabe? E aí você tem, obviamente, você tem que trazer esses atrativos e tal. Então, assim, potencial tem muito, né? Fazer muita coisa disso. Gente, foi um papo maravilhoso aqui. Obrigado, professor Nilson. Silvio Matos, muito obrigado. Tiago Duque, muito obrigado. Né? Fica o convite para você se juntar a nós, né? Tá divulgando o nosso projeto aqui do Complexidades, né? Compartilhando com seus amigos, curta, né? Comente, e a gente vai tentando responder sempre que possível. Muito obrigado, mais um Complexidades, e até o próximo Complexidades.